Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Fernanda, também missionária desta obra a qual o Senhor me colocou, por defesa da tua palavra, da tua santa e gloriosa palavra. Amém? Meus irmãos, eu vou estar colocando aqui um hino para estar passando e queria que você meditasse na letra desse hino e deixasse o Espírito do Senhor falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ouça atentamente a voz do Senhor, o que Ele tem para falar com você nesta hora. Todo dia eu tenho que decidir quem eu vou ouvir, se é a minha carne ou o Espírito que habita em mim. Minha carne diz que eu sou fraco, teu Espírito diz que eu sou forte. Tenho uma batalha aqui dentro de mim. Fraco, forte, sujo ou limpo, santo ou impuro, eu é que vou permitir. Quem vai agir? Eu ou Cristo, carne ou Espírito, ego ou humildade, quem será que vai vencer essa batalha em mim? Sou inimigo de mim mesmo e todo dia eu tenho que me lembrar da cruz. Pois foi nela que o meu eu morreu, pois foi nela que vida me deu, pois foi nela que me fez filho seu. É isso que eu sou. Todo dia eu tenho que decidir quem eu vou ouvir, se é a minha carne ou o Espírito que habita em mim. Minha carne diz que eu sou fraco, teu Espírito diz que eu sou forte. Tenho uma batalha aqui dentro de mim. Fraco ou forte, sujo ou limpo, santo ou impuro, eu é que vou permitir. Quem vai agir? Eu ou Cristo, carne ou Espírito, ego ou humildade, quem será que vai vencer essa batalha em mim? Sou inimigo de mim mesmo e todo dia eu tenho que me lembrar da cruz. Pois foi nela que o meu eu morreu, pois foi nela que vida me deu, pois foi nela que me fez filho seu. Sou inimigo de mim mesmo e todo dia eu tenho que me lembrar da cruz. Pois foi nela que o meu eu morreu, pois foi nela que vida me deu, pois foi nela que ele me fez filho seu. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. É um hino muito forte, a qual o Senhor ele fala ao nosso coração acerca da nossa luta entre a carne e o espírito. E esse hino é um hino tremendo, abençoado, a qual identifica muito com a vida de todo aquele que luta para se abster, da vida, da vida de carnalidade, mas daqueles que desejam entrar, na vida do Espírito, que deseja santificar a sua vida. Louvado seja Deus na obra
né, do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor, hoje nós vamos estar falando um tema, a qual esse tema ele traz sobre as obras da carne, né, as obras do Espírito, né, que é o fruto do Espírito, a obra da carne e o fruto do Espírito, que é a carne vezes o Espírito. Eu quero que você vá comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o Senhor fala para nós nesta noite de hoje, neste momento. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Glória a Deus, aleluia. Repetindo mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma instrução, nos dando uma instrução, um ensinamento acerca das obras da carne e acerca dos frutos do Espírito. Nós bem sabemos, irmãos, que todos nós, louvado seja Deus, nós bem sabemos que todos nós estamos sujeitos a passar por momento de dificuldade, de tentação sobre o nosso espírito, sobre a nossa carne. Louvado seja Deus. E agora eu vejo o apóstolo Paulo, ele sendo agora um homem cheio e instruído pelo Espírito Santo de Deus, para estar nos dando um ensinamento, nos mostrando quais que são as obras da carne. E ele vem citando no livro de Gálatas, né, 5:19, que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias. E ele vem dizendo que essas coisas, né, louvado seja Deus, que essas tais coisas, quem cometem essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por aí dá para nós vermos como que é difícil a luta de um ser humano quando entra em guerra para se libertar dessas obras da carne, para entrar no fruto do Espírito, né? Que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós vemos a guerra que nós vem vivendo para entrar, né, no reino de Deus, para obter os frutos do Espírito Santo. É bem verdade que eu quero trazer algumas instruções de como é que é a guerra entre a obra da carne e o Espírito. Vou dar alguns exemplos para você entender, meu irmão, minha irmã, o que Deus está querendo falar com você nesta noite. Outra hora, eu vou me usar a minha pessoa como referência para vocês entenderem. Outra hora, a irmã Fernanda aqui, né, gostava das coisas do mundo. Eu gostava de beber, né? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande em querer largar a bebida, né, que é a cerveja, para estar servindo a Deus, né, com coração sincero, puro e verdadeiro. Louvado seja Deus. Então, quando um dia eu tomei uma decisão de mudar de vida, quando eu tomei a decisão de, né, entrar no reino de Deus, houve uma guerra muito grande, uma peleja muito grande, para eu ter que largar, né, a bebida, que era a cerveja que eu gostava, né? Louvado seja Deus. Houve um tempo que eu tive que guerrear, né, em oração, em jejum, em muito esforço da minha parte, para eu entrar no reino de Deus, para eu poder fazer parte do reino de Deus e obter o fruto do Espírito, que é a libertação, que é alcançar a bondade de Deus e alcançar a misericórdia do Senhor. Então, muitas vezes isso, irmãos, acontece com pessoas nos dias de hoje, nos dias atuais. Hoje nós vimos que existem algumas pessoas que estão na igreja, estão lutando para alcançar a sua libertação, estão alcançando para lutar, né? Eles estão lutando para alcançar
uma vida de santidade na presença do Senhor, né? É bem verdade que para isso Deus exige de nós disposição e muita fé e crer na palavra do Senhor. Porque esta palavra que nos fora revelada através do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, ele já disse para nós, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas como que ele vai se opor? Eu vou dar um exemplo, após também a nossa convenção. A Bíblia nos fala assim, que muitas vezes nós somos tentados, irmãos. Né? E a Bíblia fala que o Senhor nos dá o escape antes mesmo que nós caímos em tentação. Vou dar um exemplo. O Espírito Santo, ele sempre está nos chamando para orar na madrugada. E às vezes a nossa carne, ela não quer sair do comodismo da cama, ela não quer sair daquele aconchego que ela está naquele momento para estar fazendo a vontade de Deus, que é buscando a Deus na madrugada, para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também a oração diária. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele sempre está nos convidando para nós termos uma vida diária em oração. E muitas vezes a nossa carne está com preguiça. Ela não quer dobrar os joelhos, ela não quer se dobrar, ela não quer se inclinar para estar tendo, né, uma vida de oração, né, perante ao Senhor. Por quê? Porque ela não quer fazer a vontade do Espírito. Então, por isso que fica essa guerra. A carne, ela não quer fazer a vontade do Espírito, porque a carne e o Espírito são inimigos. Eles são inimigos. Jamais eles vão querer andar em concordância, porque não tem, porque é treva e luz. Então, por isso que nós vimos que tem algumas pessoas que lutam para buscar, né, uma vida de liberdade na presença do Senhor, que é ser livre, né, das obras da carne. E muitas vezes tem alguns que não conseguem, alcançar esta graça. Então, o que sucede? Sucede que o Senhor, né, louvado seja Deus, aleluia, o Senhor não consegue trabalhar de uma forma assim, que para levar a pessoa à libertação de uma vez, porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem fé. Ela não tem fé, isso aí já é uma das obras da carne, que é a pessoa ter pouca fé para acreditar até mesmo na sua própria libertação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Outra obra da carne que eu vejo muito acontecendo nos dias atuais, que é o desejo. Muitos têm desejo de jejuar, de ter uma vida de jejum e consagração a Deus, e muitos não conseguem. Por quê? Porque a carne não deixa a pessoa jejuar, porque a pessoa talvez tenha aquele desejo, né, de apetite desordenado, a qual não deixa ele se abster, né, estar em jejum para se abster, né, das obras da carne. Porque eu conheço pessoas que têm desejo de jejuar, mas não abrem mão de um café de manhã, não abre mão de um pãozinho quentinho de manhã. Então, isso aí é obra da carne, que não quer deixar o Espírito Santo agir sobre o espírito desta pessoa. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele une com o nosso espírito, ele une com o nosso corpo, e ele une com a nossa alma. E assim ele faz de nós servos, né, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Mas nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele está dando um ensinamento para aquela igreja, que eu creio que ali naquele tempo havia pessoas que estavam tendo dificuldade de entrar, né, louvado seja Deus, na obra do Espírito, porque ele vem citando, mostrando para a igreja naquele local que quais eram as obras da carne, né, que ele citou a prostituição, a impureza, a lascívia, louvado seja Deus, a feitiçaria, a inimizade. Então nós vimos também, irmãos, que a obra da carne ela é terrível. Ela é terrível se nós verdadeiramente não procurarmos, né, buscar em oração, em jejum, em esforçar, crer, ter uma vida de leitura na palavra,
dificilmente poderá a pessoa alcançar libertação, né? E dar espaço para a sua vida espiritual, para o Espírito Santo fazer morada eternamente no seu coração. Irmão, nós vivemos uma vida de guerra, uma vida de luta diária contra a carne que luta contra o Espírito. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou dar um exemplo de algo muito comum que acontece no meio das pessoas, tanto os que servem a Deus quanto os que não servem, que é o tal do desânimo, a preguiça. O desânimo, a preguiça, é algo que é obra da carne. Quando um desânimo, né, uma preguiça, toma conta do corpo de uma pessoa, a pessoa dificilmente, ela consegue dar lugar para poder ter uma vida de bom ânimo, né, para poder trabalhar, para se movimentar, ou para fazer alguma coisa que traz um bem, tanto sobre si, quanto sobre aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque a preguiça, irmão, é algo terrível. Por isso que muitos cristãos hoje, até alguns, não leem a Bíblia, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Eu já escutei pessoas falando que tem preguiça, né? Preguiça de ler a Bíblia, que é desânimo de ler a Bíblia. E olha para vocês verem que a preguiça é pecado. Porque Deus, quando Deus colocou a responsabilidade na mão de Josué, Deus diz assim para Josué: não desanimes, tem de bom ânimo. Deus deu-lhe uma instrução que não era para ele desanimar, mas que era para ele ter bom ânimo naquilo que Deus tinha colocado na mão dele, que é após a morte de Moisés. Então nós vimos, irmãos, que a obra da carne é algo terrível, mas tem solução? Tem. A partir do momento que eu e você esforçarmos, perseverarmos com toda sinceridade e muita humildade, humilhando perante ao Senhor, nós podemos sim alcançar libertação, sim. A nossa guerra, ela é diária. Todos os dias nós temos que mudar algo na nossa vida. Todos os dias nós temos que procurar melhorar um pouco para Deus. Louvado seja Deus, porque a verdade em Cristo Jesus é essa. É que nós venhamos mudar de vida. É que nós venhamos procurar alcançar a misericórdia de Deus que está sobre nós. Todos os dias nós temos que procurar chegar perto da misericórdia de Deus. Para quê? Para que nós venhamos até mesmo ser salvos deste mundo tenebroso. Amém, meus irmãos? Então, a obra da carne é algo muito difícil de lidar e nós só conseguimos lidar com ela através de oração, através da leitura da palavra, através do jejum e através de muita humildade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Gálatas, esse mesmo homem, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele diz para a mesma igreja que um pouco de fermento levenda toda a massa. Glória a Deus, aleluia. Né? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que quando nós fazemos as coisas conforme a vontade do Espírito Santo, não de forma desordenada, louvado seja Deus, é agradável aos olhos do Senhor. Mas quando nós fizemos as coisas de forma desordenada, que é ao ponto de entrar na obra da carne, isso aí já se torna, né, um fermento, glória a Deus, aleluia, um fermento muito elevado. Louvado seja Deus. Mas nós temos que ter moderação. Vou pegar exemplo do que é um fermento passado do ponto. Exemplo, um bolo. Quando você está fazendo o bolo, você jamais vai colocar sobre este bolo um fermento passando do ponto, porque senão ele vai ficar ruim. Então você tem que pôr o fermento de acordo, né, que é com o bolo, do jeito que o bolo vai ficar bom, o bolo vai ficar gostoso. Assim também a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, nós temos que ter uma vida moderada, santificada na presença do Senhor, a ponto de agradar a Deus. E a ponto de nós também ficarmos satisfeitos com a nossa vida espiritual perante Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Tanto, meus irmãos, que no mesmo livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele vem dizendo, né, no capítulo 5, versículo 13,
Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O apóstolo Paulo, ele viu que ali naquela igreja de Gálatas havia muitos ali, com certeza, que estava dando um pouco de trabalho porque estava na obra da carne e ainda não tinha alcançado, o reino de Deus para estar na obra do Espírito. Então agora nós vimos que o apóstolo Paulo, ele está nos instruindo, nos aconselhando e dizendo que nós fomos chamados para a liberdade. Então Deus chamou eu e você para sermos livres, libertos, das obras da carne. Nós devemos ser livres, libertos das obras da carne. Ele chamou nós para isso. Mas isso vai depender de mim e de você, se nós vamos aceitar esses benefícios, que é de receber os frutos do Espírito Santo. Mas para isso, Deus vai exigir de mim e de você o quê? Renúncia. O Senhor vai exigir de nós que nós venhamos renunciar, que nós venhamos nos abster de tudo aquilo que leva, à morte espiritual. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando que nós também, depois de nós libertos e depois de nós livres das obras da carne, ele vem dizendo também que nós não podemos e não devemos usar da liberdade que nós já alcançamos para dar ocasião à carne, mas que nós devemos continuar na santidade e no arrependimento, na convenção que outra hora nós recebemos. Se a minha convenção com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, foi sincera, eu devo permanecer nessa convenção. Assim também serve para você. Se você outra hora era servo do pecado e hoje você não é mais, então você deve permanecer. Mas a palavra do Senhor vem falando que se porventura, se eu e você, nós sermos tentados, se porventura nós chegarmos a ser tentados por causa da nossa carne, da velha natureza, nós não devemos dar ocasião a ela. Nós devemos permanecer conservando as nossas vidas na unidade com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque isso, irmãos, é agradável ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero, para estar mais aprofundando sobre a obra da carne e do Espírito, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Mais uma vez eu quero falar sobre este homem que teve, esse entendimento e experimentou isso na sua matéria humana. Louvado seja Deus, experimentou sobre a sua matéria humana esse processo do que é guerrear sobre os seus membros esta obra, que é a obra da carne contra, a obra da carne e a obra do Espírito. Olha o que ele diz no livro de Romanos, capítulo 7, mais versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã? Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos dando a entender e a receber também, aleluia, uma verdade que ele também passou sobre os seus membros. O apóstolo Paulo, ele vem nos revelando a luta que ele teve contra a carne, a luta da carne contra o Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele agora vem nos revelando, nos mostrando a luta que ele teve da carne contra o Espírito, que guerreava, que batalhava contra os seus membros. Aleluia. Tanto que ele diz: mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então quer dizer que o apóstolo Paulo,
outra hora, ele recebeu um entendimento da parte de Deus, que ele já era um servo livre, livre dos pecados, livre das obras da carne, mas agora ele se via, ele sendo agora, talvez perseguido, pela velha natureza, louvado seja Deus, que guerreava contra o membro dele. E ele agora vem dizendo, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Porque a palavra do Senhor fala assim, meus irmãos, louvado seja Deus, que nós temos a velha natureza. Desde quando aconteceu a queda de Adão e Eva, louvado seja Deus, ali eles se tornou pecadores, assim todos nós também nos tornamos pecadores por causa da queda deles, Mas a palavra do Senhor fala que assim, da mesma forma como entrou o pecado através de Eva e Adão, também veio a libertação, a salvação por um, que é através do Senhor Jesus Cristo, a qual o próprio Deus Pai nos deu, ali fazendo dele um cordeiro sacrificado naquela cruz do Calvário pela salvação da minha alma e da sua alma. É forte, é muito forte e glorioso, as revelações da parte de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vemos que há uma chance para mim e para você de nós alcançarmos, a liberdade e a libertação em Cristo Jesus, de todas as guerras espirituais que vier sobre nós contra a nossa matéria humana. Mas para isso nós precisamos, aleluia, louvado seja Deus, perseverar em oração e buscar um entendimento e muita humildade para reconhecer que nós somos pessoas miseráveis, pecadores e totalmente dependentes da graça do Senhor. Aleluia. Mas nós somos miseráveis, irmão Fernando? Sim, porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 23 que nós limos, e no 24 ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu te pergunto, nós somos pessoas miseráveis ou não? Somos sim. Porque, irmãos, quando nós nos encontramos em guerra, da nossa carne, que não quer deixar o Espírito do Senhor agir na nossa vida de uma tal forma de nos colocar assim, libertos, aleluia, louvado seja Deus, nós reconhecemos que nós somos pessoas miseráveis, que nós não somos nada sem a presença do Senhor, nós não somos nada sem a graça do Senhor, nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Daí dá para nós vermos que nós somos totalmente necessitados da compaixão, do perdão, da misericórdia do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós chegamos a esse entendimento, a esse conhecimento da parte do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Bíblia nos diz que o Senhor ele usa de misericórdia para nós. Mas quem é soberbo, quem é arrogante, quem é ignorante, que não consegue compreender as Escrituras, jamais vai querer se humilhar, se abster de lutar e perseverar para entrar na lei do Espírito, mas está sujeito a permanecer na lei do pecado. Então, tudo depende de mim e de você, tudo depende de nós, para nós continuarmos, se outra hora nós éramos servos, hoje nós não podemos ser mais. Mas se você ainda não conseguiu alcançar a libertação naquilo que você deseja ser liberto, persevera, porque o Senhor Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que nos convence, aleluia, tanto do pecado, quanto para a justiça de Deus, quanto para o juízo do Senhor. Então você tem que abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus, aleluia, ele te convencer e te converter, aleluia, a ponto de você não querer mais voltar nas práticas do pecado, a ponto de você ter nojo do pecado, porque o apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento e alcançou graça diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é uma palavra assim que eu falo que é muito poderosa da parte de Deus, somente realmente quem já passou por essa experiência que é de ter uma guerra espiritual, dentro do seu ser, da carne, que luta contra o Espírito, porque a carne, ela não quer deixar o Espírito de Deus operar nos nossos membros.
A carne, ela sempre quer estar lutando contra o espírito. Mas a Bíblia fala que quem prevalece é o espírito. Mas quando você dá lugar para o Espírito Santo, quando você dá lugar para o Espírito Santo unir com o seu espírito, aí então quem prevalece é o Espírito Santo. Mas quando você rejeita, você não submetem à vontade de Deus, a vontade do Espírito está sujeito da carne prevalecer. Mas nós bem sabemos que sempre o bem vence o mal. Mas isso depende, meus irmãos, aleluia, de cada um de nós. Isso depende de cada um. Porque Deus jamais vai obrigar, né, alguém a servir a Ele por força ou por violência. Até porque o Senhor mesmo disse na tua palavra, louvado seja Deus, né? Se não me falha no meu entendimento, no livro de Oséias, o Senhor, ele diz, aleluia, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Ou está escrito no livro de Oséias ou no livro de Zacarias. O Senhor fala, não é por força nem por violência, né? Mas é o Espírito Santo que tem que ter liberdade para trabalhar na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então entenda, se você está nesse processo, que é o processo de uma guerra espiritual entre a sua carne e o Espírito, persevera deixando o Espírito do Senhor trabalhar. Porque quando você perseverar assim e assim fazer de bom agrado, Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porque isso, irmãos, é muito agradável aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Também eu quero estar passando para concluir esta vitória da parte do Senhor Jesus Cristo no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que o Senhor fala no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz assim, ó: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Nós estamos falando sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então a palavra do Senhor nos fala o seguinte, que quando nós, encobrimos, quer dizer que é esconder, quando nós escondemos os nossos pecados, nós nunca vamos prosperar. Eu quero dizer algo agora da parte de Deus para a sua vida. Se porventura você está passando por um processo na sua vida que você ainda não alcançou libertação, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor, ele está te convidando para você confessar para Deus. Confesse para Deus o seu pecado e abandona ele, porque assim você irá alcançar misericórdia. Porque foi o que ele disse no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Porque enquanto, meu irmão, aleluia, as pessoas, estiver escondendo o seu pecado, estiver escondendo o seu pecado, ele nunca vai conseguir prosperar, nunca vai conseguir subir de nível na sua vida. Mas a partir do momento que ele confessar diante de Deus, confessar para Deus, confessar para Jesus, pedir perdão e deixar, ele vai alcançar misericórdia. E fazendo assim, não somente alcançará misericórdia, também como mudará de nível espiritual. E isso é bíblico, que eu tenho vivenciado isso na minha vida. Então, quando nós fazemos assim, o Senhor nos recompensa, irmãos. Ele nos recompensa, louvado seja Deus, ele nos recompensa com as obras do Espírito. Ele nos recompensa, porque Deus, ele não é injusto, ele nos dá o galardão, ele nos recompensa, mostrando que é conosco quando nós fazemos isso de todo o coração. Então, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você está passando por esse processo, mais uma vez, se você está passando por esse processo, somente persevera. Persevera na doutrina do Senhor, persevera na sua libertação, persevera em oração, por mais que a carne às vezes não quer deixar você orar na madrugada, por mais que às vezes a carne não quer deixar você se consertar para você participar da Santa Ceia, por mais que a carne, às vezes ela te acusa, dizendo que Deus não está mais com você, repreenda isso, não aceita isso. E lembrando, meus irmãos, que nós bem sabemos que o mundo espiritual, ele sempre está trabalhando também na influência,
a favor de não deixar nós alcançar a libertação. Mas nós bem sabemos que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de toda obra da carne, de toda a influência maligna do mundo espiritual, e que o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos libertar dessas obras da carne. Amém? Se você querer assim, Deus já toma posse da sua bênção, da sua vitória, e que você fica com essas revelações da parte de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somente creia, toma posse em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu estarei agora fazendo um minutinho de oração, nós vamos orar, nós vamos invocar o nome do Senhor, nós vamos pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha, com o teu Espírito sobre nós, para que Ele venha nos libertar, nos dar força para perseverar em nome do Senhor Jesus Cristo naquilo que Deus tem para nós, que é maior do que as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, a palavra que o Senhor me revelou, meu Deus, foi ministrada, foi passada, meu Deus, para o povo que está agora ouvindo esta mensagem. É bem verdade que eu passei por uma experiência, meu Deus, da obra da carne para a obra do Espírito, em relação de fazer esse vídeo. Meu Deus, só Tu sabes a guerra que foi hoje para eu estar fazendo este vídeo, Senhor. Tantas oposições, tantas obras ao contrário, tentando me impedir de fazer este vídeo para estar anunciando, meu Deus, aleluia, a palavra do Senhor. Mas graças eu te dou porque até aqui a Tua mão de misericórdia tem me sustentado, tem me guardado. Senhor Jesus Cristo, é bem verdade que a palavra do Senhor que nos for revelada, o Senhor diz que nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, não dar lugar, liberdade à nossa carne para pecar contra o Senhor, mas que nós devemos, aleluia, nos revestir e que nós devemos buscar, aleluia, de estarmos cheios do fruto do Espírito Santo. Fruto esses que é a paz, a longanimidade, a benignidade, a misericórdia e a temperança. Então, Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama sobre nós a unção do Espírito Santo, nos enche do fruto do Espírito Santo. Então, Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos guarda, nos livra, nos protege. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também eu oro profetizando, meu Pai. Segura nas mãos desse irmão, desta irmã, que está passando por guerra todos os dias na sua vida, esta pessoa que todos os dias está guerreando contra a sua carne, meu Deus, dá a esta pessoa vitória, porque o Senhor disse na Tua palavra que é o Teu Espírito Santo, é Ele que nos convence, é Ele que nos liberta, é Ele que nos guia. Então, Senhor Espírito Santo, guia esta pessoa, liberta esta pessoa, segura nas mãos desta pessoa, ajuda esta pessoa a alcançar a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai Celestial, repreenda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a obra da carne que estiver, meu Deus, sobre os membros do nosso corpo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que no nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor vai queimando com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, destruindo, aniquilando, meu Deus, toda a obra da carne e nos revestindo da obra do Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e também para que nós venhamos ser servos livres e que nós venhamos estar revestidos como uma noiva adornada que está à espera do noivo, aleluia, para aquele momento da trombeta ser tocada. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu peço ao Senhor nesta noite de hoje, que no nome do Senhor Jesus Cristo, conceda a este meu irmão, essa minha irmã, a vitória que tanto necessita e precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu profetizo, decretando a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você crê, Deus de já, toma posse da bênção, toma posse desta vitória, somente creia, persevere, lute, que Deus te dará a vitória. Deus, Ele vai colocar uma medalha de conquista no seu pescoço, porque é isso que Deus tem para nós. Deus tem medalhas para nós, irmã Fernanda? Tem. Deus tem uma medalha para mim e para você. Ele tem um galardão para mim e para você. E o que Ele tem para nós se resume na vitória em Cristo Jesus. Só basta nós obedecer, crer
e praticar e esforçar e ter bom ânimo e não temer diante da dificuldade, daquilo que a nossa carne quer que nós temamos. Mas não adianta, nós não podemos temer. Nós não podemos temer, mas não adianta a carne lutar contra as nossas, até mesmo contra nós mesmos, por quê? Porque o Espírito do Senhor é que vai prevalecer. Se assim também nós formos humildes em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus de já, eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Não vou perder a guerra dessa vez. Sim, minha vitória já determinei. E por mais que o inferno se levante pra me destruir, me ver no chão, eu não vou temer a sua afronta. Pode vir fugir como um leão, pois maior é quem está comigo. Não tenho medo, digo e repito. Desta vez eu sei que vou vencer. Em nome de Jesus, eu não desisto. Venha, pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé. Pela sua graça eu me sinto imbatível. Pelo seu poder eu sempre serei invencível. Aprendi que quem se humilha aos pés de Deus pode até sofrer, mas Ele é vencedor. Escondido nele, venço qualquer barreira, qualquer gigante, qualquer situação. Venço qualquer problema, qualquer luta, qualquer tribulação. Venço qualquer levante, o meu Deus garante a solução. Escondido nele, venço qualquer doença, qualquer miséria, qualquer escuridão. Venço a tempestade, a tormenta e até o furacão. Escondido nele, eu sei, sempre serei um Pois maior é quem está comigo. Não tenho medo, digo e repito. Dessa vez eu sei que vou vencer. Em nome de Jesus, eu não desisto. Venha, pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé. Pela sua graça eu me sinto imbatível. Pelo seu poder eu sempre serei invencível. Aprendi que quem se humilha aos pés de Deus pode até sofrer, mas Ele é vencedor. Escondido nele, venço qualquer barreira, qualquer gigante, qualquer tribulação. Venço qualquer problema, qualquer luta, qualquer tribulação. Venço qualquer levante, o meu Deus garante a solução. Escondido nele, venço qualquer doença, qualquer miséria, qualquer escuridão. Venço a tempestade, a tormenta e até o furacão. Escondido nele, eu sei, sempre serei um campeão. Escondido nele, venço qualquer barreira, qualquer gigante, qualquer situação. Venço qualquer problema, qualquer luta, qualquer tribulação. Venço qualquer levante, o meu Deus garante a solução. Escondido nele, venço qualquer doença, qualquer miséria, qualquer escuridão. Venço a tempestade, a tormenta e até o furacão. Escondido nele, eu sei, sempre serei um campeão.